Olá pessoal, meu nome é Nestor. Vamos tratar aqui sobre finanças aplicada ao agronegócio. Mas para iniciarmos a nossa unidade curricular, é necessário sabermos conhecer ou diferenciar receita de lucro. Receita é o resultado da venda da produção, enquanto que a lucratividade é o resultado da receita menos os gastos, que são os custos e as despesas. Os custos são os gastos com a obtenção de lucro, enquanto que as despesas são os gastos inesperados. É relevante tratar os pontos pertinentes ao agronegócio no que trata de finanças, ou seja, gestão dos recursos, gestão do dinheiro aplicado na produção, na produtividade. Sabemos que o desenvolvimento de toda e qualquer atividade do agronegócio, ela está exposta a risco, seja risco de solo, de clima e de logística. O capital utilizado no desenvolvimento das atividades do agronegócio podem ser adquiridos de duas maneiras: os financiamentos e os empréstimos, que são chamados de capitais de terceiros, ou o capital próprio, aquele oriundo dos recursos do empresário do agronegócio. Todo e qualquer recurso direcionado à produtividade deve ser bem utilizado e aplicado, pois o desvio ou a utilização desse recurso para outra finalidade que não seja a produção gera endividamento para as empresas ou para o empresário do agronegócio. Então, é primordial o empresário ou o gestor do agronegócio ter a conscientização que todo e qualquer recurso adquirido, seja recurso de capital de terceiros ou recurso próprio, deve ser utilizado na produção, pois se não tiver essa sensibilização, essa conscientização, acaba que levando a empresa a alto grau de endividamento. Fonte de recursos. Os recursos oriundos de empréstimos e financiamentos devem ser levados em considerações taxa de juros, valores a serem utilizados e prazos para pagamentos. No que se refere à taxa de juro, é o valor dessa taxa de juro. Qual é essa taxa de juro? Será que eu consigo reduzir essa taxa de juro? Será que esse recurso que eu adquirir com o banco X não está me cobrando uma taxa de juro elevada? Se eu fosse com o banco Y, será que eu não conseguiria uma taxa de juro mais acessível? O valor a ser utilizado. É muito delicado quando tratamos de recursos oriundos de empréstimos ou financiamentos, recursos de terceiros, pois muitos empresários do agronegócio, eles pegam valores altíssimos, sendo que esses valores vão passar, a quantidade vai passar, o valor vai passar da necessidade ou do valor que daria para desenvolver a atividade do agronegócio. Então, acaba que esse pegar demais, pegar acima da necessidade, é um fator que também acaba endividando e comprometendo o desenvolvimento da atividade, pois quando chegar o período de pagamento,
as parcelas vão ficar elevadas e muitas das vezes não há condição de pagamento. Outro fator importante também que deve ser levado em consideração é o prazo. Há uma carência para o pagamento da primeira parcela, então são fatores primordiais para que serem analisados para o desenvolvimento de toda e qualquer atividade, seja ela do agronegócio ou não. Pois se você necessita de recursos ou de capitais de terceiros, esses três fatores são primordiais para serem estudados e levados em consideração ao adquirirem o capital, recursos de terceiros. A gestão desses recursos devem ser utilizadas com conhecimento, pois a maioria dos empresários rurais não conhecem de administração, de gestão de recursos, de gestão do dinheiro. Muitas das vezes eles pensam no desenvolvimento da atividade que estão tendo lucro, ou seja, entra a receita, mas eles não levam em consideração os custos e as despesas. Então, eles pensam que pelo volume alto de receita, eles estão tendo lucro, mas na realidade eles podem estar tendo prejuízo. E isso deve ser levado em consideração, visto que o lucro é o final, o resultado, como a gente já falou aqui, da receita menos os custos e as despesas. Finanças. Se formos conceituar finança, é a arte de administrar o dinheiro, é a arte, é a gestão dos recursos. Temos então a finanças aplicada ao agronegócio como a disciplina que tem como principal objetivo sensibilizar os gestores e empresários do agronegócio da importância de administrar todos os recursos, todos os dinheiros direcionado, localizado para o desenvolvimento da atividade. Nós damos ênfase nesse objetivo de direcionada ao desenvolvimento da atividade, porque ele não pode ser desviado, ele não pode ter outra finalidade senão a atividade a ser desenvolvida. O planejamento de toda e qualquer atividade do agronegócio pode ter como ferramenta primordial o orçamento. E o que vem ser o orçamento? O orçamento é o levantamento de todos os custos, todas as despesas, ou seja, todos os gastos na produção. Pois você conhecendo de todos os gastos da produção, o lucro que você vai obter depois da venda, depois do abatimento dos gastos, você vai poder saber qual atividade deve ser desenvolvida, qual atividade traz maior lucratividade. Então, o planejamento, utilizando a ferramenta chamada orçamento, que é um levantamento em planilhas de todos os gastos, do tempo, da lucratividade, do retorno desse investimento, é algo primordial para o desenvolver da atividade. O orçamento é um plano financeiro estratégico que compreende a previsão de receitas, gastos, ou seja, os custos e as despesas futuros na administração de determinado exercício ou período de tempo. A competitividade é inerente para qualquer negócio. A competitividade está presente em qualquer negócio, mas para que podermos ser mais competitivo, nós temos que ter um conhecimento elevado. Afinal, o conhecimento de finanças, além de dar maior segurança
ao empresário do agronegócio atrai mais investidores e clientes, visto que uma boa relação entre as partes é sempre um diferencial competitivo. E ser competitivo hoje, na economia que vivemos, é primordial, é um passo à frente. Mas para sermos competitivos, nós temos que ter preço, temos que ter gestão, temos que ter conhecimento do desenvolvimento da atividade. Afinal de contas, a atividade que lhe dá o maior retorno, ela é mais viável, com menor grau de risco. Então, falar de finanças aplicado ao agronegócio é falar de conhecimento, falar de gestão de recursos, de gestão de dinheiro, de gestão de desenvolvimento de produtividade, falar qual a melhor produtividade a ser desenvolvida, falar do retorno com o menor grau de risco.